Sejam bem-vindos a mais um Sendo Você Business. E eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho sobre um assunto que ele é um pouquinho diferente. Vocês vão ter várias coisas aí para vocês ter curiosidade, saber um pouquinho mais, né? Ele que é empresário, né? Ele é especialista em gestão de ativos marítimos. Então hoje eu vou conversar com ele, que também tem uma academia aí de cursos online, você vai aprender um pouquinho mais. Dalto Rossi. Isso aí, né? Dalto Rossi, é isso, né? Rossi. Rossi, é isso. Rossi, isso aí. Eu ia falar Rossi, mas não tem dois S, é Dalto Rossi. Fala aí, Dalto, como é que tá aí? Primeira vez em podcast? Primeira vez aqui em podcast, fazendo assim nesse estilo bacana, de formato de entrevistas. Obrigado. E vamos falar. Vamos falar um pouquinho sobre o que seria um especialista em gestão de ativos marítimos, né? Porque hoje, assim, quando fala em gestão de ativos marítimos, eu penso, tem a ver com o mar, tem a ver com isso, né? Conta um pouquinho pra quem não sabe o que é. Então, gestão de ativos marítimos é uma área de, vamos dizer assim, gerenciamento de coisas e pessoas. Porque a gente, quando às vezes fala de ativos, as pessoas pensam que é coisa mais material, né? Mas o funcionário, o colaborador, é também um ativo. Então, ao longo da carreira, eu percebi algumas necessidades, fui me especializando, fui trabalhando e tal, foi meio que inerente da profissão, entendeu? E aí eu fui me especializando. Então hoje a Droz Marine, que é a minha empresa, ela faz essa parte de consultoria, serviços e treinamentos, tanto para embarcações quanto para colaboradores das empresas. Então a gente tem um método de desenvolvimento de carreira para quem trabalha a bordo e também para quem trabalha em terra. Às vezes alguns termos assim são um pouco diferentes para o público em geral. Né? Mas a Marinha Mercante ela é muito vasta, ela tem muita oportunidade. E você não precisa necessariamente ser da Marinha Mercante para trabalhar com a Marinha Mercante. Entendi. E você mora no Rio de Janeiro hoje, né? Mas na verdade você é do Espírito Santo, né? Como é que você chegou aqui? Eu sou capixaba de Vila Velha. De Vila Velha. Então, eu já estou mais ou menos um terço da minha vida em cada lugar, né? A minha infância foi no Espírito Santo, em Vila Velha. Depois eu fui morar em Belém do Pará, por forças da necessidade da vida mesmo. A situação lá em Vila Velha não estava muito boa. A minha mãe me despachou para Belém. E eu fui morar com meu irmão em Belém. E foi lá que eu descobri a Marinha Mercante, através do meu irmão. Na verdade, quando eu era criança, eu queria ser caminhoneiro porque eu gostava do barulho do motor do caminhão. Então, assim, nem sabia o que era caminhoneiro fazia, assim, mas gostava daquele barulho, daquele negócio. Aí eu falei, pô, acho isso interessante e tal, que ele me empolgava. E quando eu fui morar com meu irmão em Belém, ele era supervisor de elétrica da Companhia Doca do Pará. Fica num lugar um pouquinho afastado da capital de Belém, e lá você tem um polo industrial, que era a Alunorte, a Albrás e a CDP. Ou seja, recebia no porto a bauxita dali do porto passava para o norte para virar a alumina, e a alumina ia para o Albrás para virar alumínio. Era um processo só para fabricação de alumínio, basicamente. E vinham muitos navios, que são os navios que a gente chama buquerras, navios cargueiros, que traziam a bauxita. E aí ele falou, pô, vou te levar lá no porto para você conhecer. Eu falei, legal. E se você tinha que idade, mais ou menos, Dalto? Uns 10 anos. Ah, você era bem... 10 para 11 anos. Era garoto. Era garoto. Era 10 para 11 anos. A infância ali em Vila... O que acontece? Lá em Vila Velha, passei a maior parte até os mais ou menos... Eu fui para Belém com 11 anos de idade, mais ou menos. E ali a situação estava um pouco mais complicada. Então, a minha mãe falou, vai lá com o teu irmão lá, se vira lá com ele um tempo, depois a gente vê o que faz. Foi uma oportunidade, na verdade. Você foi sozinho para lá? Fui. Caramba. Na verdade, o meu cunhado estava vindo de Salvador e passou lá, me pegou, a gente foi de ônibus de Vila Velha até Belém. 60 horas de viagem. Isso dá o quê? 3 dias? 2 dias, uma noite, isso aí. Caramba. E aqui não tinha ar-condicionado, né? Aquele busão que você... aquele sofá de couro que você encosta e fica suado ali. Parece até velcro. E janela aberta. Janela aberta, pra poder passar o vento. Vamos embora. E segue o velório. E foi. Mas você foi de boa, assim? Aproveitando? Foi. Tipo assim, eu era criança, né, cara? A gente não tem muito nem... A gente não tem a quantidade de informação que hoje os jovens têm. Então, assim, eu fui tranquilaço. E cheguei lá. E aí, qual foi a grande parada, assim? Como é que eu fui despertar pra Marinha Mercante? O meu irmão me levou no navio. E aí ele falou, vou te levar lá na Praça de Máquina. Como eu gostava de negócio de motores e tal, quando ele abriu a porta da Praça de Máquina, que veio aquele bafo quente ali, e o barulho de motor e tal, eu falei, caramba, que negócio louco. E tu achou aquilo achei incrível? Bacana, era incrível. Mas, aí eu entrei um pouco na Praça de Máquinas assim e vi o motor. O motor do tamanho de um ônibus, de altura de um prédio de 4 metros, de 4 andares. Falei, caraca, isso aqui é muito bacana. Isso dentro daqueles naviozão que a gente vê assim, ancorado. Que você vê ali e tal, às vezes na Baía de Guanabara, aqui a gente vê muito aqueles navios maiores, grandões e tal. Eu falei, cara, que bacana. E aí eu fui e fiz prova para a EFON. Não sei se da tua época, mas antigamente você não tinha ENEM. Você fazia a prova para a faculdade que você queria cursar.
Aí eu não fiz prova. Tipo assim, eu estava cursando o segundo grau e vou fazer engenharia na UFPA, por exemplo. Eu não fiz inscrição para nenhuma faculdade, eu fiz só para o CIABA, que é o Centro de Instrução Almirante Brás de Aguiar. No Brasil, você tem 2 escolas que formam oficiais da Marinha Mercante, que é o CIABA, que fica lá em Belém, e o CIAGA, que é o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, que fica ali na Passarela 13 da Avenida do Brasil. Só tem esses dois no Brasil. São as 2 escolas que fazem a formação dos oficiais da Marinha Mercante. E são escolas militares de regime de internato. Aí eu fiz para o CIABA. Fiz a prova, passei e fui. São 4 anos de curso. 3 anos de escola e 1 ano de praticagem. 6 meses e 6 meses essa praticagem. E eu entrei, fui para a Marinha Mercante, comecei a estudar ali. Fiz a minha escolha de curso, que foi para máquinas. Já entrei sabendo que eu queria fazer máquinas e tal. Que você pode escolher máquinas ou náutica. Você sai da escola como bacharel em ciências náuticas. Então ele substitui até o ensino básico do ensino médio. Não, esse é ensino superior. Esse é ensino superior já. Você só entra depois que faz o segundo grau. Achei que era tipo aquela escola técnica que você vai, em vez de fazer contabilidade, você faz, não, né? É uma escola de nível superior, então você tem que terminar, concluir o segundo grau, que hoje é o nosso ensino médio. E aí você faz o concurso para entrar na Marinha Mercante. Você tem que fazer uma prova, igual você faz o Enem hoje, você faz para lá. E acho que na minha época eram 48 por uma vaga. Então era muito disputado. Minha turma entrou com 100 pessoas, terminou com 88. E foi a 3ª turma de mulheres da Marinha Mercante. Na Marinha Mercante não tinha mulher até 2 anos atrás. Sim. E você lembra que ano que foi isso, mais ou menos? Eu entrei em 98, saí em 2001 e fui fazer a praticagem. Então assim... Mais de 25 anos atrás. Já tem 25 anos aí que está empurrando água. E aí, a vantagem de você fazer EFON, que é o Escola de Formação Oficial da Marinha Mercante, é que você sai de 4 a 5 diplomas. Você sai como bacharel em Ciências Náuticas. Se você fizer náutica, você é administrador. E se você não entrar para a Marinha Mercante, você pode fazer uma prova por quadro complementar da Marinha do Brasil. E aí você vai para a Marinha do Brasil, porque você sai também como 2º tenente da reserva não remunerada. Se você fizer máquinas, você é bacharel em Ciências Náuticas, 2º tenente da reserva, administrador, tanto náutica como máquina, se você tira CRA, porque a grade curricular cobre isso, e ainda pode requerer no CREA tecnólogo de máquinas e equipamentos. Caramba, várias formações ali. Num curso só. Um curso só. Então só isso já abre uma porta enorme para você trabalhar. E algo que, tipo, acredito eu que não tem tantas pessoas fazendo, né? Não, tem ficado mais visível as opções, né? Mas nessa época... mas não tem, nessa época não tinha muita não. Mesmo porque o tempo de embarque sempre foi um problema. Quando eu entrei era 6x2, 6 meses a bordo, 2 meses em casa. Então nem todo mundo quer fazer. É o que eu sempre falo nos vídeos, até que eu posto lá no Instagram. Não é você querer, você tem que saber se você pode. Sim, se você sustenta isso. Exatamente, né? Exatamente. Igual a gente estava falando sobre essa questão de viajar para Angola e tal. Às vezes você tem que viajar para lugar. Isso já depois que você se forma, ou quando você está trabalhando embarcado, porque você não precisa trabalhar só no Brasil. Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. O vaposeiro é um cidadão mundial. Você vai ter o seu certificado de registro e você pode endossar a sua graduação, né, a sua profissão, oficial de máquinas, para outras bandeiras e trabalhar em outras empresas. Navio de cruzeiro, por exemplo. Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Mas aí ele precisa ter um segundo idioma, ter um inglês, alguma coisa assim. Inglês e oxigênio é fundamental. Não adianta você achar que você vai entrar na Marinha... vou trabalhar só no Brasil. Não adianta você achar. Mesmo porque hoje o Brasil não produz mais as embarcações que produzia tipo na década de 80. Na década de 80 o Brasil foi o segundo maior produtor de navios do mundo. A Petrobras até hoje usa algumas FPSOs que foram feitas em cima de cascos dos navios que foram construídos no estaleiro que hoje está abandonado ali, que é o Escalagima, que era ser metal. Quando você desce a ponte vindo de Niterói para o Rio, à direita tem um estaleiro grande ali, perto do Caju. Aquele ali era o Ishibraz, Ishikawajima do Brasil. Ali foram feitos as maiores construções do Brasil de navios, foram feitos ali. Caramba. Os VLCCs, que são os Very Largo Cargo Carrier, Crude Carriers, que hoje é a P-34, P-32, a P-33, que era o Felipe Camarão, Barão de Mauá, eram os velhos, são navios muito navios grandes. mais antigos, grandes, assim. E onde que é feito hoje, assim, se não está mais ali? Tudo na China. Made in China. Dominando até, assim, desde os aparelhos eletrônicos até as coisas mais... Tudo vem da China, a maioria deles. Só que, tipo assim, existe uma diferença de qualidade da construção dos barcos, só que a gente fazia na década de 80 embarcações para durar 20, 25 anos. Né? Hoje se faz para 10, 15. 15 anos de um petroleiro já vai virar gilete. E assim, você que sabe um pouco do tema, mas eu tenho curiosidade de saber para onde que vai esse descarte às vezes? Existe um descarte, esse tipo de navio, né? Porque tem que ter um buraco negro aí dessas coisas para algum lugar, né? Hoje vai para Turquia, virar gilete na Turquia. Se você entrar aí no YouTube, no Instagram, você vai ver vários vídeos de embarcações que são cortadas e vai para Turquia. Por quê? Porque agora que está sendo formalizada uma lei de desmantelamento, né? No Brasil tudo parece que tem que virar lei para existir. Mas quando o navio fica na idade, já está obsoleto, tem
que dar baixa no navio, geralmente o que os empresários fazem? Eles vendem a embarcação para alguém da Turquia, daquela área lá de cima, que os caras vêm aqui, pega e leva para cortar. Cortar mesmo para fazer o ferro. Cortar, você fala, picar mesmo. Passa um maçarico ali e vai cortando ele em pedaços. Caramba. Agora, recentemente, está sendo organizado um procedimento de desmantelamento. Essas plataformas vão ser... O processo de desmantelamento dela vai começar daqui a alguns meses ainda. Porque agora que foi feita a legalização, porque você tem que dar destinação final àquilo que não pode ser reciclado. Sim. E esses barcos que eram construídos antigamente, eles tinham muito abesto. Então, o abesto ele não é possível de armazenamento. Você tem que dar a destinação final dele. E aí... um imbróglio burocrático, jurídico, aquela coisa toda. Sim. Já existe o protocolo de Hong Kong, que já fala sobre a questão do desmantling, né, do desmantelamento. E agora no Brasil começou a organizar isso aí para poder cortar. Mas geralmente é isso aí, vai virar gilete mesmo. Corta, derrete o aço. A Gerdau é uma grande interessada, porque alguns aços que se fabrica para a construção civil, ele pode receber esse metal que vem de bordo. Como reciclagem. Entendeu? Nossa, interessante isso, né? É importante até para o meio ambiente, né? Pensar nisso. Exatamente. Né? Porque... O que se faz algumas vezes... O porta-aviões da Marinha do Brasil, São Paulo. Ele passou quase 2 anos de processo de limpeza para poder ir para o fundo, para virar coral. Então vai que a gente chama de paiol grande. Eu ia até comentar isso. Existe um grande mito, que não sei se é verdade, mas que os Estados Unidos botam muita embarcação de trilhos de trem velhos para o fundo do mar. Sim. Né? Que eles são os que mais colocam... E até as pessoas... enfim, isso é uma curiosidade que eu li aí naqueles fatos curiosos. Mas que é uma coisa que é legal. Que não é uma coisa que é, digamos assim, você tá fazendo uma coisa ilegal ou que não pode. Sim. Mas que as pessoas se assustaram do tipo assim, caramba, nunca ninguém pensou que destino que dava pra um monte de ferro. Sim, como isso. E aquilo é recurso. Entendeu? Você pode... A questão é, o processo para você afundar uma embarcação para ela virar um coral, por exemplo, ou até porque o aço ele vai se decompor. Sim. Né? Aqui, infelizmente, no Rio de Janeiro, se você for na Praia do Flamengo, tem mais plástico boiando do que qualquer outra coisa. Sim. Principalmente quando começam as chuvas. Mas o aço ele vai se decompondo ao longo do tempo. E a estrutura marinha, né, os seres vivos que estão ali se agregam bem naquele material. E até se alimentam. Aquilo vira um coral, vira um ser vivo, né? Então o que é morto, que é o barco que já não tem mais utilidade, vira um coral, vira um ser vivo. Tem alguns casos que eles fazem para turismo aquático, né, submarino, que é muito bacana também. Mas é um processo mais caro do que desmantelar o barco, de fazer o desmanche da embarcação. Porque você tem que fazer todo um processo de liberação ambiental, tem que limpar o barco todo, tem que tirar tudo que for poluente. Não é só pegar e jogar lá dentro. Não é chegar assim, abre a válvula de fundo e deixa descer. Não é. Mas o processo de desmantelamento, ele é financeiramente melhor, porque ele vai ser reciclado. Você vende o aço, entende? Entendi, muito bem. Agora, assim, Dalto, eu queria que você me explicasse um pouquinho, assim, eu sei que você tem, né, você estava falando ali, você estudou muitos anos, né, estudou em Belém, né, esse tempo aí, e como que foi a tua vida, a tua trajetória aí no mercado, nesse mercado de trabalho? Você trabalhou com o quê, né, nesse tempo todo? Olha, apesar dessa minha cutis de 25, eu já tô chegando nos 45, a gente fala que ele tá com a carcaça já o costado meio sacrificado, né? A Marizi rodando sem óleo. O que acontece? Depois que eu me formei, naquela época, a Transpetro, que antigamente chamava-se Fronap, que era Frota Nacional de Petroleiros, que é uma subsidiária da Petrobras, inclusive foi criada antes da Petrobras. A Fronap, ela foi criada em 54, a Petrobras em 58. Se eu não me engano, a data é essa. E aquelas embarcações da Fronap, elas faziam transporte e importação de óleo, que a gente não tinha autonomia. Então, eu fui para a Fronap Transpetro na época. Meu primeiro embarque na Transpetro foi em 99, que foi para fazer o estágio. Depois que... O estágio você faz antes de terminar o curso. Aí depois que termina a formação na escola, você vai fazer mais 6 meses, que é para fazer a praticagem, que a gente chama. Então, naquela época, a Transpetro vinha na escola te contratar. Ela fazia um edital de concurso, você fazia a prova para entrar para a Transpetro. Aí eu entrei para a Transpetro, passei e fui o primeiro colocado das 2 escolas, do SEAB e do SIAGA. E podia escolher onde eu queria embarcar. Aí, quando eu escolhi, a galera da minha turma falou, vai pegar barco e vai pro Poço. Poço que a gente fala que só vai pra Bacia de Campos, ou agora tem Bacia de Santos também, para ir voltar pro Porto. Eu falei, cara, por que eu fiz essa escolha? Eu podia ter pegado uma embarcação que ia para fora para ganhar dólar, por exemplo. Porque a gente, quando viaja para fora, além do salário, tu recebe ainda $1. Eu falei, por que eu não escolhi um barco que vai para fora? Eu falei, porque isso que tá aqui vai continuar do jeito que tá para sempre. Agora, esses barcos que estão chegando daqui a alguns anos têm uma tecnologia diferente. Então, eu escolhi não pelo tipo de rota que o barco fazia, mas pela tecnologia que ele ia trazer. Pensando no motor de novo ali, praticamente. E para aprender coisas novas. Aprender coisas novas. E que era o que a gente chamava, que hoje todo mundo que está na Marinha Mercante conhece, que é o tal do DP, que é o posicionamento dinâmico, Dynamic Positioning. Então, naquela época, a Transpetro ia trazer embarcações de posicionamento dinâmico, que era DP1, que são os navios aliviadores, que ela tinha... uns foram afretados a Cascundu e outros foram comprados pela Transpetro para trabalhar no Brasil, para fazer o alívio da Bacia de Campos. Só que, como muito sortudo, eu fui parar numa embarcação que tinha 28 anos de idade,
que era o NT Maraú, que era os classe M da Transpetro. Fiquei ali 3 meses ainda da minha praticagem, para depois, quando o barco de DP, o mais novinho, chegou, eu poder passar para lá. Aí eu fiz Transpetro, 9, 10 anos mais ou menos, só que eu decidi, num determinado momento, mudar. Por quê? Porque era muito complicado, você não sabia quando descia para ir para casa. Você vê, no último ano, quando eu decidi pedir demissão, eu fui concursado, entrei, ganhava um salário bom, tinha PLR, né, que a Transpetro paga ainda. Mas quando chegou mais ou menos, quando minha filha mais velha, que hoje está com 18 anos, nasceu, isso foi em 2007 para 2008. E nessa época você ficava quanto tempo embarcado trabalhando? Comecei com 6 meses, depois passou para 90 e 45. 6 meses embarcado? E 2 meses em casa. E você já namorava nessa época? Já casava? Não, era casado ainda não, fui casado depois. Mas já namorava? Já. E aí você passava 6 meses sem ver sua namorada, voltava para casa... E como é que era essa... Porque tem gente que passa por isso hoje em dia, ainda 6 meses? Ou são Quem está na Marinha Mercante Internacional, sim. 6 meses. Sim. E como que é pra tem família? ainda esse período. Cara, é aquilo que eu falo, você tem que saber se você pode. E se quem está contigo vai querer embarcar nessa jornada aí. Tem vontade de você sair correndo às vezes lá do meio? Com certeza. Quero ir embora desse lugar aqui? Foi o que me fez sair da Transpetro. Eu poderia estar na Transpetro até hoje. Talvez estava trabalhando em terra, fazendo alguma atividade aqui. Sim. Mas... quando a minha filha mais velha nasceu, eu lembro que eu fui embarcar, eu entrei no avião da Gol para ir para São Sebastião chorando, igual criança. Sim, e então você acredita, Dalton, que a pessoa que vai trabalhar embarcada, seja 6 meses, 45 dias, 90, tem que estar com uma saúde mental boa para poder trabalhar com esse tipo de trabalho, não é só ir... Não, vou ficar vendo golfinho na água, igual a pessoa posta no Instagram, vou ver golfinho. As baleias, não é só isso, meu amigo. Não é só você isso. vai ficar em regime de confinamento, você vai ter que trabalhar com gente que você gosta e que você não gosta, e às vezes você vai ter que dormir no mesmo camarote que ela. Então assim, não é uma coisa tranquilinha, vou fazer porque paga bem, ok. Mas você pode se frustrar. Sim. Né? Então, na Transpetro eu decidi sair por conta dessa questão do desembarque. Aí o que eu fiz? Eu fui para offshore. Pedi demissão na Transpetro e fui para uma empresa norueguesa trabalhar no offshore. Aí eu fui lá para bordo, fiquei 2 anos. E aí o meu chefe na época, que era o gerente da frota, ele queria me convencer a vir trabalhar em terra, mas eu não queria. Porque eu entrei no mundo paraíso para mim, que era 28 dias por 28 dias. E eu sabia quando eu ia embarcar, sabia quando eu ia desembarcar. Dificilmente você atrasava. E programadinho ali ano inteiro. Tudo bacana, o teu ano todinho, sabe? Vou passar o Natal, eu não vou. Na minha época de Transpetro, teve uma vez que eu embarquei dia 22 de dezembro, passei Natal e Novo Carnaval. Lá dentro. Lá. Eu tenho um amigo, inclusive, Dalton, que trabalha com isso, né? Até converso com ele muito. E ele trabalha hoje nesse regime de 15 né? Ele fala, cara, amigo, quando tá dando 14 dias, eu já tô assim, ó. Eu já tô não aguentando assim. Já tá se coçando todo pra querer ir embora. Já tô me coçando pra ir embora e, tipo assim, é hora de... E sem contar que ele falou que quando é quente aqui, lá é muito quente também, né? Ele contou várias coisas assim que, tipo, que é uma curiosidade mesmo, né? Então, tipo, por exemplo, a dele não tem como ir de barco, a dele só de helicóptero. Sim. Né? Ele embarca lá em Angra dos Reis. Sim. E aí lá ele vai de helicóptero. Agora, final de ano, ele vai conseguir passar o Natal... Mas desembarca dia 28, vai passar o ano novo. Então, o offshore traz essas vantagens comparado à marinha mercante, vamos dizer assim, a cabotagem e o longo curso. Por quê? Porque geralmente as empresas, elas fazem um processo de substituição de datas. Quem passa o Natal, não passa o ano novo. Então, a turma A passa o Natal e o back deles vai passar o ano novo. Isso é normal de acontecer. Isso já é um pensamento, talvez até pensando mais em funcionários, pensando nas pessoas, na qualidade de vida, né? É aquela gestão de ativos. Você não trabalha simplesmente fazendo a gestão das pessoas de bordo, focando no dinheiro. Um aumento de salário são 3 meses de alegria, cara. Daqui a pouco o cara gasta mais, ou o imposto sobe e você acaba gastando. Então você tem que... Uma das funções que eu exerci foi diretor de operações. Foi a minha última função antes de virar PJ. Enfim, resumindo a história profissional. Eu fui da Transpetro, eu passei para offshore. Aí esse meu chefe insistiu, e eu morava em Vila Velha naquela época. Já tinha voltado de Belém, já estava morando em Vila Velha novamente. Pô, eu morava ali perto da Praia da Costa, descia para a praia, fazia caminhada e tal. Quando passava barco, eu virava de costas, que eu não queria nem ver. Só que aí ele falou, vem pra cá, cara, vem trabalhar em terra e tal, tem uma vaga de Vessel Manager aqui, eu acho que cabe no teu perfil. Vessel Manager, que é o gerente de embarcações, é a pessoa que fica, é como se fosse o dono do navio. Você é responsável pelo orçamento, pelas operações da embarcação, pela parte técnica, você tem que fazer a gestão daquela embarcação. Ok. Aí eu falei, pô, cara, mas eu nunca fiz isso. Não, mas você tem perfil, vem pra cá e tal. E eu tinha que tirar a restrição da minha carteira. Porque até então eu era chefe de máquinas, mas eu era primeiro oficial de máquinas. E eu queria tirar a restrição para chegar no topo da carreira, que é o oficial superior de máquinas. Ele falou, vai pro CIAGA, faz o APMA, que seria nosso mestrado, que é aperfeiçoamento para oficiais de máquinas, o APNT para aperfeiçoamento para oficiais de náuticas, que é para o oficial de náutica virar comandante, ser capitão de cabotagem, e depois, com o tempo, ele vai capitão de longo curso. O oficial de máquinas, ele vai primeiro oficial de máquinas, faz o APMA e vai como oficial superior de máquinas. Eu falei, beleza. Eu falei, tá bom. Nesse período que você estiver na escola, você vem aqui no escritório. Aí eu, tá. Isso é igual cachaça. Depois que você entra, você não sai mais. E foi nessa aí que eu fui. Aí eu vim trabalhar em terra, tem 14 anos que eu trabalho em terra. Aí eu fui gerente de embarcações, depois eu fui gerente de suporte técnico dessa empresa, que era o suporte técnico das 25 embarcações na época. Aí me mandaram embora. Espírito Santo ainda, né?
Não, eu me mudei pra Já cá. no Rio de Aí Janeiro. eu vim pro Rio. Aí foi quando eu vim morar no Rio de Janeiro, efetivamente. Aí passou um tempo, aí me mandaram embora, porque encerraram aquela função. Teve uma crise ali, mais ou menos em 2014 e tal, 2012 para 2013. Aí me deram um pé na bunda, eu falei, tudo bem, vamos embora. Só que se eu ficasse com medo de sair da iniciativa pública, ou seja, ser funcionário público concursado, e não tivesse entrado na iniciativa privada, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria à borda ainda, possivelmente, ou trabalhando em terra numa função pública. Então, uma das coisas que me fizeram, me motivaram a mudar de área, sair de bordo e vir para a terra, é justamente não me acomodar com a situação do jeito que ela estava. Sim. E tem coisas males que vêm para bem, né? Eu fui demitido uma vez e pedi demissões duas. E essas foram as chaves que viraram a história. A primeira demissão foi quando eu pedi para sair da Transpetro e vir para offshore. Aí teve uma mudança de qualidade de vida. Depois, acabou aquela função, tchau, Dalto, valeu, obrigado, segue a tua vida. E nesse período eu fiz MBA em Engenharia de Manutenção, eu fiz na FGV a parte de analista de comércio exterior, fui me qualificando em outras áreas, porque quando você vem para a terra você tem essa oportunidade de fazer, apesar que hoje tem muita coisa online, quem está a bordo também dá para fazer, e aí que entra até a Droz Marina Academy, que a gente pode falar depois. E nesse período todo, aí quando eu saí dessa empresa offshore, eu voltei a trabalhar com navios, numa outra empresa norueguesa, com os Shototankers, que são os navios aliviadores que eu trabalhava embarcado. Na verdade, eu fui pioneiro nessa área, porque em 2001 foi quando chegaram os primeiros navios aliviadores DP1, e depois eu fui trabalhar nessa empresa, que foi aquela que afretou as embarcações para a Transpetro. Fui trabalhar com eles. Voltei a trabalhar com a Transpetro, mas agora a Transpetro era meu cliente, porque a gente cedia essas embarcações para a Transpetro operar. Agora, dá um parênteses. O que é esses navios aliviadores? Navio aliviador é o seguinte, quando a plataforma produz o óleo e ela não tem como escoar aquela produção por oleoduto, você manda uma embarcação lá. Ela recebe carga daquela FPSO, ou FSO, né, que tem uma diferença. A FP é que faz a produção também, não faz só armazenamento. A FSO, ela faz o armazenamento de óleo, né? Então ela só recebe e passa para outra embarcação. Antigamente, para você fazer esse tipo de transferência, você usava navios petroleiros convencionais. Ele fica amarrado na polpa da plataforma, você precisa de uma outra embarcação segurando a polpa dele, às vezes fica amarrado em quadro de boia, a conexão de mangotes para fazer essa transferência é diferente e tal. E aí os noruegueses, são muito safos nessa área marítima, eles desenvolveram uma tecnologia, que é o posicionamento dinâmico. Na época não existia nem a famosa Kongsberg, na época era Seahead e Albatross, era uma outra empresa, e eles foram montando essa tecnologia. Então você vai, a embarcação fica paradinha ali em posicionamento dinâmico, usando os seus thrusters, né, os seus propulsores, conecta o mangote da FPSO ou da FSO, carrega esse óleo e traz para o porto. Então você aumenta o escoamento da produção. Então isso foi um salto de tecnologia de 2001 para frente. Então hoje se faz isso bastante. Tem outras tecnologias que já estão sendo implementadas que não tem mais só o Shototank, só essas embarcações. Tem outros tipos de embarcações que utilizam um navio convencional, só que você bota uma embarcação ali no meio que faz essa junção entre a FPSO e a FSO com essa embarcação convencional. Então tem várias opções. E aí faz esse escoamento, leva para a terra, passa para a refinaria produz o nosso consumo, né? O diesel, o gasolina e outras coisas. E foi assim. E aí quando eu vim trabalhando em terra, aí eu fui crescendo na carreira. Eu fui ser gerente de frota, aí depois eu fui montar uma empresa, né, estruturar a empresa, que esse armador, ele tinha 6 embarcações operando no navio, só que estavam na gestão terceirizada, no manager. E ele falou, não, agora eu quero ser EBN, que é a Empresa Brasileira de Navegação. Eu quero ter a empresa aqui no Brasil. Você quer vir trabalhar comigo e tal? Eu falei, putz, aqui tá tranquilo, tô de boa e tal, mas uma outra parada que tá chegando, isso vai ser legal também. Eu falei, passei para lá. E montei, estruturei a empresa, formei a equipe e fiquei nessa empresa, no total, entre terceirizado e funcionário, 8 anos, mais ou menos. 7 para 8 anos. Quando foi em 2024, um parêntese, trabalhando em terra, né, a bordo, e trabalhando em terra, eu comecei a ver o que não tinha no mercado. Conseguiu ver os dois lados, né? Eu falei, cara, isso aí... E por quê? Porque quando eu estava como gestor, eu sabia que algumas coisas o pessoal de bordo não conseguia fazer, porque eu nunca tinha recebido aquele treinamento. Eu, como chefe de máquina, nunca tinha ouvido falar em orçamento. A empresa não vinha e falava assim, ô chefe, vamos fazer aqui o orçamento da manutenção 2026. Não fazia isso. Eu tenho muita empresa que não faz. Nas consultorias que eu faço, a gente tem trabalhado isso com as empresas, porque eles não trazem o tripulante para dentro do orçamento. E é o cara que está lá a bordo. Eu falo que navio é a mesma coisa, navio é feito de ferro, mas quem faz funcionar a embarcação é a tripulação. Você pode ter 2 navios iguais, gêmeos, que a gente chama de sister vessel. Uma tripulação é diferente da outra. Um barco vai performar diferente do outro. Você vai num barco fazer uma inspeção, fazer uma visita de um jeito. Você pegar o mesmo barco com outra tripulação, às vezes é totalmente diferente, às vezes muito ruim. Pode produzir mais, dependendo da tripulação. E a qualidade do barco muda, né? A condição do barco muda. Às vezes você tem um camarada que é mais caprichoso. Ele tem os mesmos recursos que o outro cara lá no outro barco tem, mas ele é mais caprichoso que aquele cara. Às vezes ele tem uma visão de gestão melhor, ele sabe programar a manutenção dele melhor. O comandante que se prepara para uma inspeção, que cuida direito ali da parte da documentação, que é o administrador, vamos dizer assim, é como se fosse o CEO da embarcação. Enfim. E eu comecei a ver essas necessidades. E aí em 2024...
por circunstâncias da empresa que eu estava, me desgostei. Falei, ó, obrigado, valeu, mas eu não quero mais. Existe uma cultura hoje no Brasil de achar que o gringo é bem mais qualificado do que o brasileiro. Em certos aspectos, é verdade. A gente, infelizmente, nas nossas escolas, a gente não tem uma qualificação técnica tão boa. Então, você deixa a desejar em determinadas áreas. Mas na parte de administrativa, assim, a gente não tem nada o que perder. Acho que aqui no Brasil tem até mais recursos e mais qualidade com relação a isso. Só que esse meu ex-chefe resolveu fazer uma mudança na empresa que eu não concordava e falei, olha, muito obrigado, valeu, vou sair. E eu abri a minha empresa. Aquilo deu uma mexida com ele, que ele ficou tão brabo, assim, por querer eu ter pedido demissão e abrir minha empresa, que ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar junto, eu te contrato para você fazer essa parte aqui, mas eu vou fazer um contrato com você, que a gente vai botar non-disclosure agreement, vai fazer um monte de coisa. Ele pediu para o melhor escritório de advocacia do Rio de Janeiro para fazer um contrato. Pra fazer um contrato para vocês, para trabalhar. Para trabalhar. Aí aquilo criou um alerta na minha cabeça. Falei, cara, se esse cara tá com tanto medo assim de eu entrar no mercado e acabar, sei lá, pegando... Quer dizer que eu acho que eu sou bom, acho né? que se ele tá tão preocupado assim, acho que esse negócio vai dar certo. Aí foi aí que eu falei, eu fui embora mesmo. Foi assim que... Mas assim, me diz uma coisa, porque você foi funcionário a vida toda, praticamente. Sim. E aí você, de repente, entra no mercado, por mais que é teu mercado, mas você resolve empreender. Você já tinha pensado em empreender antes? Tipo, era um desejo, um sonho, ou foi uma coisa que aconteceu sem querer? Cara, eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio. Só que nunca foi relacionado a essa área. Seria com isso, talvez. Eu falei, não, quando eu me aposentar, eu vou abrir um bar. Eu já trabalhei com defumados, fiz charcutaria, começou assim de uma coisa muito informal, aí aquilo... E eu me dedico para as coisas que eu tô fazendo, entendeu? Eu vou lá, vou pesquiso, eu procuro informação. Quando eu fui fazer charcutaria, então, eu fiz salame, fiz presunto cru, fiz um monte de coisa. E aí só que não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. Sair um pouco desse negócio da CLT. E não tem jeito, amigo. Se você quer progredir na sua vida, não adianta você querer achar que você vai fazer isso com CLT, porque a CLT... Não tô dizendo que todo mundo tem que pedir demissão hoje e abrir um MEI. Não é isso. A CLT limita a sua margem de rendimentos. Ela pode não limitar o seu aprendizado e desenvolvimento profissional. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas os seus rendimentos ficam limitados ao que você ganha de salário. Sim. E quando você é um bom profissional, por mais que você seja bom pra caramba, você não vai ganhar mais do que o dono da empresa. Nunca, né? Nunca. Não vai ter. E você também, sendo CLT, você pode a qualquer momento ser só mais um número para a empresa ser descartado a qualquer momento, né? O que acontece muito, E é o que acontece com certa frequência. Principalmente quando a empresa é mal administrada. Em 2015, por conta daquela crise toda que teve no Brasil da roubalheira, do negócio do Lava Jato... Isso acontece. Muitas empresas quebraram. Por quê? Existe um problema que eu acho que é um problema muito pontual no Brasil, que as pessoas sabem, mas não fazem nada. Você não pode ter só um cliente. Quem só tem um cliente, não tem um cliente, tem um patrão. Se você só tem um cliente, se acontece alguma coisa com aquele cliente, você quebra junto com ele. Quando a Petrobras teve todo aquele problema, muitas empresas quebraram. Teve muita gente na rua. 2014, 15, 16, aquela crise toda, muita gente foi mandada embora. Sim. E... Você não pode ficar simplesmente achando que você está seguro porque você está numa condição confortável, porque a empresa que você trabalha é muito boa, que o seu chefe é muito bacana. Você não participa da gestão da empresa, a não ser quando você está no cargo de diretoria, que aí você é responsável pelo resultado da empresa. Mas mesmo assim, se as coisas não forem bem, alguém vai achar um culpado. E vai te falar, não, o culpado é você, tchau. Então, assim, ser CLT tem conforto com que todo mês o teu salário está lá, você tem o 13º, você tem férias, mas isso não é garantia de nada. Sim. Então, assim... Estar na iniciativa privada, ou quem está na iniciativa pública, né? Está trabalhando como funcionário público e tem medo de crescer porque tem que vir para a iniciativa privada e acha que a estabilidade... Não, meu amigo, não existe estabilidade. Não existe, né? E hoje em dia a gente também já mudou um pouquinho o conceito de estabilidade e de sonho, né? Porque eu acho que um tempo atrás todo mundo queria ser concursado, né? O sonho da vida era ser concursado. Se tu era concursado, tava ganhando na vida, né? Hoje em dia a gente já, até com tudo muda, né? A gente já sabe que não. A maioria dos jovens também não quer também nem saber de concursado. Muita gente quer realmente para o empreendedorismo, de fazer suas próprias coisas, né? Apesar de que eu também acho que o Brasil é um país difícil de empreender, né? A gente tem muitas coisas que, infelizmente, fazem a gente... Parece que a gente nada flui pra gente ser empreendedor, né? Sim. O governo não ajuda a gente muito a querer empreender, mas ainda assim é um caminho de libertação financeira para você também querer crescer na vida, né? Sim, é porque você vai poder construir as suas próprias oportunidades de trabalho. Se o teu produto é bom, se o que você faz vale a pena, se você não investir nisso, quem é que vai investir? Então você vai achar que vai encontrar um sócio para poder te... Não, você tem que provar que aquilo é bom, né? E na verdade o governo ele é seu sócio, porque ele pega mais de 50% do que você recebe. Então empreender é difícil, organizar a empresa é difícil, mas isso vai ser independente do ramo que você tiver, entendeu? Eu acho que... Para todo mundo, né? Para todo mundo vai ser assim. Não tem muita... E agora me conta um pouquinho da tua empresa que você criou depois disso de cursos, né? Sim. Que é a Droze Marine Academy, isso aí. A Droze Marine Academy, ela é uma filha da Droze Marine. A Droze Marine é uma empresa de consultoria, serviços e treinamentos. Tá. Aí o que eu
Naquelas questões da dificuldade de gestão que eu encontrava, eu falei, cara, por exemplo, às vezes eu parava meu trabalho e fazia gente, a gente vai fazer um dia de curso sobre orçamento. Por quê? Porque muitas pessoas, você é formado em contabilidade, exemplo. Aí você vai trabalhar, qual a grande parada? As empresas da área marítima pagam muito bem. Um contador trabalhando numa empresa offshore ou numa empresa marítima, ele ganha de 30% a 45% a mais que um contador de um escritório normal. O normal que fala assim, de terra, né? De outra empresa fora do ramo de oil and gas. Um técnico da área offshore, um técnico da área marítima, vai ganhar o dobro do salário de uma pessoa que está lá. Só que o que acontece? Como que você, contador, vai mandar o seu currículo ou vai entrar em contato com uma empresa marítima, né, da área da indústria naval, para aplicar para uma função que você não sabe nem por que o navio boia? Sim. Você já começa um bloqueio por aí. Falei, cara, eu não conheço nada dessa área. E existem coisas diferentes ali que você vai... Por mais que a contabilidade seja padrão, existem nuances que podem te impactar. Né? Fora o básico, que é o inglês. E a maioria dos grandes empresários brasileiros da área marítima são estrangeiros. A gente tem empresas grandes de petróleo aqui no Brasil? Tem. Mas a maior é estatal. Então você não entra assim, você tem que fazer concurso e tal. Sim. Enfim. Outra coisa são os próprios marítimos. O que a gente sempre percebia. Eu sempre tive uma filosofia de gestão um pouco mais, vamos dizer assim, aberta do que o padrão que as empresas empregam hoje. Não existe gestão de embarcação sem comandante-chefe de máquina, que são os gestores de bordo, né? Eu falo que os gestores de bordo são 4. É o comandante, imediato, chefe e subchefe. Aqui no Brasil existem algumas diferenciações, mas eu não entro muito nessa seara. São gestores. Por quê? Eles têm responsabilidade de gestão de pessoas, equipamentos, máquinas, ativos de bordo. O imediato é o cara que no futuro vai ser comandante. Então, se você não prepara ele para ser comandante, você vai ter o mais do mesmo. Se você hoje reclama que um comandante não faz a gestão que você quer que ele faça, o que você acha que ele deveria fazer, e não quer que ele seja simplesmente um navegador, você tem que fazer a instrução desse cara. O imediato você não prepara, você não vai substituir aquele comandante quando ele for se aposentar ou se ele pedir demissão para outra empresa. O subchefe, que é o que está abaixo do chefe de máquinas, é a mesma filosofia. Você não quer um chefe de máquina que seja parador de alarme e fique escrevendo coisa no diário. Não é a função principal do chefe de máquina. Essas coisas me incomodavam bastante. Então, quando eu decidi sair, eu falei, cara, tem um gap dentro dessa área de treinamentos que está difícil de cobrir. Sim. Aí foi quando eu criei a Droz Marine Academy. O que eu estou fazendo? Está devagar ainda, mas já estamos construindo os cursos. A gente está fazendo uma metodologia para treinamento dos tripulantes e de quem está em terra, para que o camarada que é contador ele consiga fazer a instrução necessária para ele se sentir seguro para aplicar para uma empresa dessa, Sim. ou ele estando numa empresa dessa e queira melhorar, ter uma carreira maior. Sim. Entendeu? E a mesma coisa para os chefes e comandantes. Tem os treinamentos que a gente vai fazer. Eu não fui gerente de embarcação? Como é que o cara se torna gerente de embarcação? Não tem um curso para isso. Geralmente as empresas... É tempo e experiência. Exatamente. E você pega um chefe de máquina, geralmente, para fazer isso. Hoje tem mudado um pouco. Não tem funcionado muito. Por quê? Porque se você pegar um engenheiro mecânico para ser gerente de embarcações, ele vai ter muita dificuldade. Sim. Porque ele não conhece... Não tem vivência. E a experiência necessária para fazer. Ele não conhece das embarcações. Então, às vezes, ele vai pegar um chefe de máquina malandro ali que vai engolir ele. Ele não vai conseguir dar conta daquele recado. Vai levar a curva de aprendizado dele é muito mais alta. Se eu pego um chefe de máquina, trago para cá, é melhor eu pegar esse chefe de máquina e transformar ele num gestor, porque o que eu quero dele, ele já tem, que é o conhecimento técnico para tomar conta daquela embarcação. Se eu pegar um comandante e botar ele como Marine Superintendent, para ele tomar parte das auditorias, documentações, as inspeções, tudo... Ele já tem o que eu preciso. Eu vou fazer uma curva de aprendizado para ele menor do que se eu pegar um cara formado. Uma pessoa nova, botar lá dentro. O cara fez qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Tem função para essa galera a bordo? Muita coisa. Técnico de segurança, engenheiro de segurança, tem. Só que a mesma coisa. Esses caras não podem vir com a mentalidade de terra, querer aplicar tudo a bordo. Então a gente tem um curso de preparação para esses caras, que é o fundamento da atividade marítima. Qualquer que é como pessoa. Se fosse um básico de tudo. É o fundamento. O cara vai pegar aquilo ali, ele vai saber o que é bombordo, boreste, antepara. Não vai chegar a bordo de navio chamando vigia de janela. Sim. Senão, se você ensina desde como você falou, desde por que o navio boia. Porque o navio tem um modo que se chama por que navio boia. Desde por que ele tá boiando ali até as coisas mais... Isso, afretamento, a parte de crewing, né, de tripulação. O que é comandante? Comandante é uma função que até um marinheiro pode exercer. Pode. Se ele for embarcar numa embarcação de arqueação bruta pequena, menor de 50 AB, está na Norman, ele pode ser comandante. Então, comandante é uma função, chefe de máquinas é uma função, oficial superior de máquinas é uma categoria de profissional, capitão de longo curso é uma categoria de profissional. Então, se você é psicólogo, quer ser gerente de RH marítimo, você vai ter que saber essas coisas. Sim, não adianta só saber da psicologia. Não, eu fiz uma especialização em RH, por exemplo. E entendeu? tem todas essas funções tem dentro das embarcações? Ou em terra você ou tem dentro. Terra e a bordo, né? Você tem terra, essas funções de gestão, gerente de tripulação, assistente de tripulação. O cara acabou de fazer logística, por exemplo. Sim. Esses dias mesmo lá no Insta teve um rapaz que mandou uma mensagem, fiz logística, eu quero trabalhar na Marinha Mercante.
vai fazer o fundamento da atividade marítima, primeiro você saber porque navio boia. Seu curso que é o funciona que tá para lá. isso. Você pode fazer com aplicativo, porque ele tem aplicativo para iOS e para Android, né? Pela web, no computador, é online, o cara faz no tempo dele. Sim. Então, assim, é um curso que dá toda essa base para esses profissionais que querem entrar. Sim. Entendeu? Você não chega cego lá. E hoje em dia existe... Como que funciona? Até isso é uma curiosidade minha. Como que funciona hoje para as pessoas poderem trabalhar tanto em terra como no mar? A pessoa ela é somente concursado? Existe provas que você faz? Como que faz a pessoa que tem o sonho de trabalhar com isso, Boa. né? Acabou de sair o tal do pré-pom. Tem muita gente que vende dificuldade, cria dificuldade para vender facilidade. Para entrar para a Marinha Mercante é o seguinte: você só tem que não ser preguiçoso e ter vontade de aprender. Por quê? Primeiro passo, quero ser marinheiro de convés. Sei lá, quero entrar para trabalhar em navio. Não sei nem o que eu vou fazer. Mas que tá lá. Beleza. Você tem um programa profissional marítimo que é regido e gerenciado pela Marinha do Brasil. Então a pessoa entra no site da DPC, de Editoria de Portos e Costas, ou vai no Google, até botei agora no Insta. Vai no Google, escreve Prepom, PREPOM 2026. Lá você vai baixar esse documento, é um documento que é o Programa de Ensino Profissional Marítimo. Você tem as capitanias que podem fazer os cursos, as duas escolas SEAB e SEAGA. Então você vai nesse documento, verifica, moço de convés, o que é preciso para o moço de convés? Meu amigo, você só precisa ter ensino médio de 18 a 65 anos. Esses são os pré-requisitos da pessoa? Para ser moço de convés, que é o primeiro degrau. Ou moço de máquinas. Ah, não, eu tenho um curso técnico em mecânica, eu tenho um curso técnico em contabilidade, alguma coisa assim. Aí você vai fazer um outro concurso que também tem as suas datas previstas dentro desse documento. Tá? Então isso, ou você acabou o ensino fundamental, vai fazer a prova da EFON, igual tem prova para a escola naval, sim. É a mesma coisa, ou IME, ITA, você vai fazer a prova para a EFON e vai ser oficial da Marinha Mercante. Outra metodologia. Sou engenheiro formado, ou sou administrador formado. Existe, de tempos em tempos, o ASON, que é o acesso para essa galera que já tem o ensino superior, passar para a Marinha Mercante. Isso não acontece sempre, tá? Mas tem essa possibilidade também. Sou já da Marinha Mercante, estou trabalhando, quero me tornar oficial, quero chegar a comandante. Sou contramestre hoje, fiz aquele curso de moço, fui crescendo na carreira, me aperfeiçoando e quero passar para oficial. Aí você tem um curso para você passar para ser oficial. E na parte de terra, não existe assim uma formação específica. Né? Você gerente de tripulação, não tem esse curso. A gente vai fazer lá na Droz Marine Academy. Vai ter uma estrutura, vai ter toda uma estrutura de carreira. Assistente, coordenador, gerente. A gente está montando toda essa grade curricular. Porque isso tem lá fora. Isso já existe lá fora. Lá fora existe. Só que lá é mais forte do que aqui, essa coisa de estudar, de se preparar pra Você isso. tem academias marítimas dedicadas para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, lá fora você já tem, quero fazer um curso de Direito Marítimo. Tem. Isso onde você diz assim, que tipo de país assim que tem? Na Inglaterra tem. Na Inglaterra tem. Tem inclusive online. Eu, por exemplo, eu fiz a graduação em Ship Management pela Lloyd's Maritime Institute de Londres. Então, você faz essa inscrição, são 18 meses de curso que você tem que fazer. É uma pós-graduação praticamente, né? E aí você tem a graduação como Ship Management, Ship Manager. Então, assim, é uma documentação, você faz toda uma trilha de cursos e tal. E aí a Droz Marine Academy veio para também fazer isso aqui pra galera que tá aqui no Brasil, que não tem esse acesso. Cara, muito legal. E quantas outras escolas, assim, nesse estilo que como a Droz Marine é aqui no Brasil? Você conhece muitas? É um mercado grande aqui? Não tem muita coisa. Tem muita coisa específica de requerimentos da Marinha do Brasil. Por exemplo, às vezes o pessoal fala assim, tu vai ter curso de moço? Eu falei, cara, isso não é função, não dá para fazer, porque você tem que ter as competências homologadas pela Marinha do Brasil. Então, existem cursos específicos que são ministrados por entidades que a Marinha do Brasil permite. E não tem esse tipo de curso lá. Você vai ter esse tipo de curso parecido em algum módulo de... Sei lá, tem algumas escolas online que você consegue fazer para gerente de plataforma. Não é esse o nosso caso. Não são cursos relacionados. Então, assim, eu não conheço hoje no Brasil uma instituição que vá servir esse propósito. Né? Pode ser até que exista, mas eu já fiz uma pesquisa bem abrangente de mercado. Se você chegar assim, bota no Google, curso de formação de gerente de embarcação. Não tem. Não tem. Não tem isso. Não e tem. aí você pretende colocar esse curso de gerente de formação? Já está sendo estruturado. Como é um curso bem mais puxado, vamos dizer assim, eu estou estruturando, estou fazendo parcerias com outros instrutores também. Por exemplo, inglês técnico. O inglês que a gente fala gramatical, coloquial, ele é fundamental, mas existe o inglês técnico, para a pessoa saber nome de partes, equipamentos, das embarcações, por aí vai, entendeu? Esse já tá na agulha já. Daqui a pouco vai sair aí o anúncio do inglês técnico lá na plataforma. O curso, por exemplo, de oil recovery, para a pessoa que vai trabalhar em embarcações de recolhimento de óleo. Quando tem uma poluição, você tem embarcações específicas que as empresas precisam ter para fazer o combate daquele vazamento. Então, às vezes, você está num PSV, num supply, embarcação que faz fornecimento de material para a plataforma, e aparece uma oportunidade para um oil recovery, se o outro camarada que estiver concorrendo contigo tiver essa experiência, ele vai e você fica. Então, esse curso é para dar uma
alinhamento geral. Qualquer uma pessoa que estiver trabalhando vai poder fazer o curso de recolhimento de óleo, para aprender o que tem, quais são os tipos de barreira, quais são os tipos de combate à poluição, como é que é feito isso tudo. Esse também agora em janeiro já sai. E para esse teu curso hoje, assim, para quem que ele serve, Dalton? Ele serve só para quem já tá no meio, já tá trabalhando com isso, ou para aquela pessoa que tem curiosidade, quer saber mais, quer aprender sobre isso, daqui a pouco iniciar nesse mundo, né? Serve para ela também? Você consegue? A pessoa também consegue fazer? A gente consegue abraçar ambos. Justamente por causa dessa minha experiência de terra e de bordo. Então, a gente sabe no mercado as pessoas que querem ingressar na Maré Mercante para trabalhar em empresas em terra, e a galera que quer vir de bordo para trabalhar em terra, justamente até ter essa oportunidade de estar mais próximo da família. Né? Então, é possível que tanto quem está na Maré Mercante, quanto quem não está ainda, mas quer entrar. Né? Perfeito. E como é que está o mercado hoje de trabalho para essa área? Tem bastante oportunidade? Está escasso? O Rio de Janeiro é um polo bom para isso? Como é que está hoje esse mercado? Cara, o mercado está bombando. E é uma janela... Tipo assim, eu me preocupo um pouco com essas coisas, porque crescimento acelerado sem planejamento acaba batendo na parede. Né? A gente teve um voo de galinha uns anos atrás, que depois culminou na crise de 2015, 2016. E eu vejo algumas similaridades nos processos que estão sendo feitos por parte do governo para agora. Só que pegaram a galinha e levaram do quinto andar, agora estão jogando lá do quinto andar. Ela pode voar um pouquinho mais, mas se não tiver um planejamento um pouco melhor, vai dar ruim lá na frente. E aí, o que isso traz de vantagem para quem fizer especialização? Caso haja uma crise, né, na parte do mercado marítimo, só fica quem é bom. Os medíocres vão embora. Porque o camarada não vai ter o mesmo contrato, ou o contrato dele diminui, ele não vai manter gente ruim na empresa dele. Ele vai ter que cortar. Primeiro que ele tem que cortar de qualquer jeito. Então ele vai cortar os ruins. Os que forem melhores, ele permanece. Então assim, estar bem preparado, independente do momento do mercado, é a melhor opção que você tem. Não adianta você achar que, não, agora está tudo bem, a Petrobras está contratando, tem o negócio da Guiana que está ali parceria, a parte lá da margem equatorial, mais descoberta lá no sul, mais um poço ali, meu amigo. Você não está fazendo parte da gestão do negócio, você não sabe lá exatamente o que está acontecendo. Então, se prepare. Faça o melhor com aquilo que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Apareceu uma chance de fazer melhor, corre na frente, quem corre atrás chega em segundo e vai fazer. Porque se vier algum problema de gestão no futuro, você está mais do que preparado. Qualquer uma pessoa vai escolher aquele que está melhor na empresa para permanecer na empresa. Não vou escolher o A se o A não está me dando a mesma coisa que B pode me dar. Né? Então, assim, toda crise tem a sua vantagem. Né? Então... Perfeito. Agora, você falou um pouquinho aqui, Dalton, sobre futuro, de que cursos que você pensa em colocar ainda na tua empresa, na Droze, mas o que vem aí para 2026? Que você poderia dizer tanto da tua parte de consultoria, né? Se ela vai continuar agora em 2026, e também da parte dos cursos, como que está o teu planejamento para 2026? Bem, em 2026 a gente vai entrar mais forte nessa parte dos treinamentos online, né? Então, o curso de inglês técnico, o curso de combate à poluição, a operação e manutenção de barreiras, e a gente vai começar, a partir do segundo semestre, os cursos de preparação para coordenadores. Aquele cara que já está trabalhando ali em terra como assistente ou alguma coisa desse tipo, e ele quer subir, quer uma promoção. Então a gente vai ter os cursos de coordenadores de operação, coordenadores de manutenção e coordenadores de tripulação. Esses três vão entrar a partir do segundo semestre de 2026. Então assim, é muito trabalho, tá? Envolve muita dedicação, mesmo porque a maior parte do conteúdo sou eu que preparo, mesmo que quando tem alguma parceria, é o meu crivo ali junto comigo. Você que tá ali desenhando tudo. Isso aqui tá faltando tal coisa, a gente tem que falar sobre essa questão aqui, tem que falar sobre legislações, implementar. E eu acho que até o final de 2026 a Droze Marine Academy vai ser a principal fonte de informação, porque já tem informações que você não precisa pagar nada, tá lá. Porque é uma comunidade. Você entra no aplicativo, você entra na plataforma, ali eu já tenho, tem audiobooks, tem documentos, tem algumas e-books, coisas gratuitas também. Tudo, tem essa parte, muita coisa gratuita. Informações, porque é como se fosse uma plataforma de um LinkedIn da vida, vamos supor assim, mas não é focado somente em vagas de trabalho, tem isso também. Então, por conta do network que eu tenho, eu consigo pegar aqueles que mais se destacam e indicar para o mercado. Você também consegue fazer isso. Se você tiver um aluno lá que vai muito bem, você também dá esse suporte. Tenho parceria com recrutamento e seleção. Então, eu consigo pegar aquele cara, tem um cara bom pra caramba aqui, tô te indicando ele aqui, aparecendo uma vaga, entre em contato. Então, assim, tem muita oportunidade. Então, a pessoa pode se cadastrar também lá na plataforma, grátis. Pra assistir e talvez ser indicada pra algum trabalho também? Grátis. Eu tô fechando agora um campo lá dentro da plataforma que o camarada pode botar o CV dele lá. E aí, aquele cara que é recrutador, ele entra, pesquisa ali, lá, faz dentro da comunidade específica de network, e o cara bota o CV dele ali, se apresenta, então ele já consegue dizer quem ele é, qual a formação dele. Isso facilita bastante. É o que tá mais especificado ali. E como que faz pra acessar essa plataforma? drozemarineacademy.drozmarine.com.br. Se você jogar no teu aplicativo ali de apps, né? Ou seja, do Android do iPhone, bota Droze Marine Academy,
que já vai aparecer. Já vai achar ali, baixa e gratuito. no Google também, você jogar Droid Marine Academy ali, já vai aparecer também, você consegue se registrar. Eu não botei, igual muitas pessoas criam as suas comunidades e botam a mensalidade pro cara entrar. Não, eu falei, ó, eu quero um negócio tipo Shop Center. O shopping é de graça pra você entrar. Sim. Aí você escolhe a loja que você quer comprar alguma coisa. Vai lá, gostei daquilo que tá na loja, eu vou lá e compro. Então você tem uma vitrine de coisas que você pode comprar e tem as coisas que são totalmente 0800, compartilhamento do conteúdo. Muito legal, cara, muito legal porque é um investimento que também você fez de tempo, de energia, dinheiro também e para ajudar muitas pessoas. Isso mostra o quanto que você realmente gosta, é apaixonado por isso, gosta né, de tudo que se envolve a esse meio aí, né? Não é só pela grana, não é só pelo dinheiro. Eu acho que tem um propósito muito legal aí, né, que você leva. Sim, eu tento compartilhar. Cara, compartilhar conhecimento é vantajoso para ambas as partes. Porque para você ensinar alguma coisa, você tem que aprender mais dela. Sim. Né? Para você aprender, você tem que reconhecer que você não sabe. Porque senão você passa, já conheço. Já sei de tudo. Já conheço. E tipo assim, e disponibilizar essas coisas lá na plataforma, para mim não... tá perdendo dinheiro. Eu falei, não, cara. Se o cara vê aquilo que tá de graça e acha bom, o que for conteúdo que realmente é para conteúdo pago, ele vai ter certeza que o cara faz um conteúdo bom. Sim. Entendeu? Então essa é a ideia. Agora, algumas curiosidades que eu quero saber aqui, ó, antes da gente encerrar o nosso bate-papo. Quanto que uma pessoa ganha trabalhando numa plataforma, trabalhando embarcado, trabalhando em terra? A partir de quanto aí que é os ganhos de uma pessoa aí? Você tem os tripulantes e os não tripulantes, né? Um comandante, por exemplo, pode ganhar 50 mil reais por mês. Caramba, 50 Um chefe de máquina, uns 45. Um moço, vamos supor, aquele cara... Dalton, eu tenho 45 anos, tenho ensino médio e não tenho nenhum curso técnico. Vou fazer a prova para moço de convés, que é o ponta de entrada. Ou moço de máquinas. Vamos supor que o cara tem mais facilidade com motores e tal. O primeiro ali entrada, porta de entrada. Esse cara vai chegar a bordo ganhando 5 contos, 6 contos bruto. Trabalhando 15 dias. Ou 28, né? Ou 28 e folgando 28. Isso. E tem os benefícios, tem plano de saúde bom, você tem vale alimentação, tal. Né? Você vai ralar? Vai. Mas você abriu a maçaneta, amigo. Dali pra frente é com você. Sim. O pessoal acha que também... o pessoal... hoje mesmo tá falando sobre isso. Cara, não fique esperando os outros te darem o passo a passo completinho, porque o cara pode te cobrar pra fazer isso. Sim. Entrar na Marine Mercante é acesso livre, é de graça a informação. Se você for trabalhar em terra, vamos supor, um técnico de segurança trabalhando embarcado 14x14 deve estar ganhando uns 8 contos, talvez mais. Um gerente um engenheiro, vamos supor, engenheiro de produção que trabalha na área de operações, 20 conto, 25. Né? Então, assim, são salários que um recém-formado da EFON, segundo oficial de máquina ou segundo oficial de náutica, não ganha menos que 18 conto. Caramba. Onde que um recém-formado ganha 18 mil bruto? Não, lugar nenhum, né? Eu tô aqui chocado porque o meu amigo é engenheiro. Porra, nem sabia que meu amigo ganhava aí mais de 10 mil, 15 Foi mil. mal a campanha, não queria te dedurar. Agora me dedurou ele, ó. Eu vou pedir pra ele pagar mais coisa pra mim. Mas ele que paga o churrasco, compra picanha. Poxa, mas caramba, bacana isso, né? Porque realmente, como você falou, é acima da média de tipo de outros mercados, né? De a pessoa trabalhar em qualquer outro lugar, numa empresa tradicional, né? E é por isso que você tem que ter qualificação. Tem que ter qualificação, senão você não entra. Porque tá vindo uma onda de formação de pessoas no mercado de trabalho, tá sendo disponibilizada essa mão de obra. Então, assim, hoje está muito mais concorrido. Apesar que tem uma demanda também alta, né? A oferta e demanda a demanda está até maior do que a oferta de mão de obra. Tem gente disputando o profissional bom no tapa. Caramba. Você pegar um comandante aí, um chefe de máquina de um PLSV, embarcações especiais, o cara pode ganhar 60 conto no mês, cara. Sim. Caramba. E esses seus cursos, eles, com certeza, eles ajudam as pessoas também a subirem de níveis dentro do negócio, dentro da empresa, né? Com certeza. Existe um trabalho que eu estou desenvolvendo com cliente, já existe algumas coisas com relação a isso, que é a mentoria. O que acontece? Às vezes, um profissional não está dando certo numa determinada linha de raciocínio da empresa e não adianta demitir. Demitir custa caro. Custa caro financeiramente e reposição de mão de obra. E o repositório lá fora tá padrão, tá do mesmo jeito. Se você quiser algo melhor, um profissional melhor, mais qualificado, você vai ter que brigar no mercado. Então, aquele cara de 60 conto, ele não vai sair por 60 mil para ganhar 65. Ele vai cair aqueles 70 mil reais para entrar, para trabalhar. Então, a gente está desenvolvendo um trabalho de mentoria em que as empresas podem pegar esses comandantes e chefes de máquinas ou os imediatos e subchefes, preparar dentro dos moldes, né, que a empresa acha conveniente para a gestão dela, para que esse cara esteja pronto para assumir essas funções. E só dá para fazer isso com quem tem experiência nessa área. Não adianta você pegar, às vezes, um camarada, vou fazer um trabalho de psicologia com o cara. É outra coisa. Você pode fazer PNL, é outra coisa. Agora, você pegar um comandante ou um chefe de máquina em que você quer que ele é um bom cara, vamos supor, é um chefe de máquina hands-on, trabalha muito bem com ferramenta, mas a gestão dele está ruim, não tem como você pegar qualquer curso no mercado para fazer isso. A gente tem a mentoria que pega esse cara e vai levar para aquele caminho que a empresa está precisando.
Então ele pode ser promovido com muito mais facilidade. Sim. Do que um cara que está só ali empurrando água, fazendo o dia a dia, entendeu? O feijãozinho com arroz dele ali. Entendi. E essas pessoas que compram o teu curso, elas têm acesso a você? Se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, às vezes você tem a comunidade aberta, tem o WhatsApp específico para tirar dúvidas e tal, e tem também a questão da mentoria. Se o cara, pô, Dalton, eu quero aprofundar mais. Preciso de mais, Isso, preciso estar aí mais a gente presente. faz a teoria tete a tete com o cara ali. A mentoria tete a tete com o cara ali. Beleza. Dalton, a gente tá já indo pro final do nosso podcast aí. Muito bom. Mas deu pra gente passar por vários lugares de curiosidades, coisas mais específicas, tua história, contar um pouco também sobre a tua empresa, tua consultoria, mentoria. E antes da gente encerrar, né, aqui eu queria que você falasse um pouquinho, até olhando pra essa câmera aqui, que é a tua câmera principal, pra quem hoje tá buscando, né, uma formação, tá buscando se aperfeiçoar na sua área, ou simplesmente precisa de uma consultoria, talvez sua, como que o que você diria para essas pessoas que estão nesse momento para encontrarem o teu negócio? Cara, a principal coisa que eu falo é o seguinte: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Você vai encontrar vários métodos e tal. E tem muita gente vendendo dificuldade, né? Criando dificuldade para vender facilidade. Primeiro, saiba para onde você quer ir. Verifica se esse caminho é o caminho que mais te atende, que traz para você alguma segurança, seja ela profissional, financeira, que no final das contas é o que a gente está buscando. Se dedica, não fica achando que as coisas vão cair do céu, que só cai do céu chuva e manga. Então não fica esperando, porque as coisas não vão vir de forma fácil. Se você não sabe por onde começar, se você tem dúvidas, pode ir na nossa plataforma, na Droz Marine Academy. O acesso é grátis. Lá você já vai encontrar bastante informação e vai conseguir melhorar aí o seu GPS ali, aquele ponto de chegada que você tem buscado. Aquela vontade que você tem de melhorar de vida, de mudar, de trazer outros recursos para sua família, sair de uma situação que às vezes está desagradável para você, ter coragem para mudar de emprego. Tem muita gente que não quer sair do trabalho porque acha que não tem a competência necessária para assumir uma nova função. Às vezes a oportunidade bate lá na porta dele, ele não quer ir. Então, lá na Droz Marine Academy, no nosso perfil no Instagram, que é o Droz Marine, você tem muita informação já para poder te dar esse norte. Perfeito, meu querido. Então, ó, recado dado aí pra você conhecer um pouco melhor a empresa do Dalton. Tenho certeza aí que vai ser de grande ajuda. Aí, se você quiser saber mais conteúdos aí dele, também acessa lá o Instagram dele, acessa o app lá, o aplicativo dele, pra conhecer um pouco mais, dar uma estudada aí. Quem sabe aí você pode mudar de profissão, né? Mudar de carreira, mudar de negócio, ou fazer aquilo que sempre quis fazer e nunca teve coragem, né? Porque acha que é difícil. Eu acho que tem que fazer estudar muito, ou mudar. Vencer a barreira do medo. Vencer a barreira do medo, né? Então, acho que se você tem esse sonho aí, ou as pessoas que estiverem ouvindo aí a gente querem mudar talvez da carreira que elas estão e ir para uma outra, eu acho que é muito interessante. Dalton, adorei o bate-papo, adorei a conversa, adorei conhecer um pouco mais, adorei saber um pouco mais dessas curiosidades aí desse mundo aí, que é um mundo, vou dizer, é um outro mundo, né? É um outro mundo, é um mundo paralelo, mundo, né? É um mundo sobre as águas, né? Que a gente nem imagina que tá acontecendo, a gente vê só aqueles barquinhos boiando lá, a gente acha aí... Você passa na ponte e vê aquele monte de ferro boiando ali, monte de ferro boiando, você acha que não tem ninguém ali, não tem nada ali acontecendo, e na verdade não. É um mundo acontecendo ali dentro, São né? muitas portas para você bater. Isso sem contar com aquelas, ainda as outras plataformas, aquelas que são fixas, né? Sim. E também que a gente não vê, né? Que tá lá fora, sim. Que tá lá fora, que tá lá, enfim, lá longe, que a gente nem acaba nem conhecendo. E os serviços paralelos que acontecem de inspeções, marinha de sorveio e tal, que você pode fazer viajando para outros lugares, fazendo outras experiências. Enfim, é uma coisa fantástica. A Marinha Mercante é fantástica. E tá vendo? A gente vai ter que marcar outro programa, outro podcast para saber de mais coisas. Que na próxima a gente faz o quê, Dalton? A gente recolhe pergunta das pessoas. Pronto. A gente bota lá caixinha de pergunta no Instagram, para as pessoas perguntar o que elas quiserem. E tu vai responder só a curiosidade das pessoas boa. Desse meio aí marítimo aí, que eu tenho certeza que deve ter muita coisa aí que deve ficar só lá. Show. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Eu que agradeço. E para vocês aí do Sendo Você Business, a gente fica por aqui e até o próximo episódio.